Bom, você tocou também um pouco na última pergunta que a gente vai fazer aqui, e baseado então no fato de que hoje ah, existe um governo que vai além das suas funções clássicas, né, que o Rand, no caso, defenderia, considerando também que existem, por causa disso, intervenções dos mais diversos setores, das mais diversas formas, ah, por agências, por agentes públicos, por legisladores, enfim, todo mundo tem algum tipo de participação, muitas vezes nociva, né, dentro do processo, e isso impacta negativamente o sistema ah, na sua forma que seria ideal, né, na sua forma. Eu não gosto de usar a palavra pura, mas enfim, um sistema, um capitalismo sem intervenções, né, como o Rand colocava. Então, falando do Brasil e dos Estados Unidos, que são hoje as fontes da nossa comparação mais direta, os Estados Unidos e o Brasil são sistemas capitalistas ou hoje nós poderíamos considerar como economias mistas, que o Rand também usava esse termo? Sim, infelizmente, ah, não, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são economias mistas, né? Ou seja, existem aspectos capitalistas, ou seja, o Estado não intervém na economia, e existem aspectos socialistas, ou seja, o Estado intervém na economia, né, nas relações humanas. Ah, e aí, infelizmente, né, como eu estava comentando antes, isso causa essas distorções no mercado, né, no mercado de trabalho e nas oportunidades que as pessoas têm. A grande diferença aqui no Brasil e nos Estados Unidos é que o grau de intervenção que o Estado tem nos Estados Unidos é menor do que no Brasil. Ou seja, existe um pouco mais de capitalismo nos Estados Unidos do que no Brasil. E a consequência é que a qualidade de vida lá é muito maior do que aqui. Então, uma pessoa nos Estados Unidos, né, uma família de classe média nos Estados Unidos vive muito bem, né, vive assim fenomenalmente bem comparado aqui no Brasil, né. Uma pessoa aqui no Brasil, ela tem que estar no topo 2, 3% de receita, né, de salário, para se comparar a uma pessoa a uma família de classe média americana. E muitas vezes a família de classe média americana ainda vive melhor do que a classe alta aqui no Brasil, né. Então, um exemplo clássico. Aqui no Brasil, quando as pessoas vão tirar férias, né, as suas férias ali do final de ano, elas vão ali para o litoral gaúcho, vão para Santa Catarina, né, vão ali talvez para o Rio de Janeiro, para a Bahia, mas é uma coisa muito. Uh, é raro a pessoa pegar um avião para tirar férias. Ir para o Rio de Janeiro tem que pegar um avião, né? Ir para a Bahia tem que pegar um avião, que a gente está em Porto Alegre, né, aqui no sul do Brasil. E aí, para a pessoa ir aqui para o litoral gaúcho ou para Santa Catarina, a pessoa pode ir de carro, né? Então, é muito difícil uma família brasileira, mesmo uma família ali de classe alta, né, passando ali, vamos dizer, dos 15, 20 mil reais de renda familiar, é raro essa família tirar férias. Enquanto que nos Estados Unidos é normal. E a qualidade dessas férias também é muito maior. Então, assim, aqui no Brasil, tá, tu vai para o Rio de Janeiro. Tá, mas não querendo ser chato, mas indo para o Rio de Janeiro, tem ali as suas chances de ser assaltado. Não é exatamente uma cidade que transpira segurança, né? Enquanto que nos Estados Unidos, tu vai tirar férias, tu vai para Flórida, tu vai para Miami, né? Tu vai para Califórnia, tu vai ali para São Francisco, né? Ou tu vai para Nova York, ou tu vai para o Texas, né? Ou seja, ou tu vai para o Grand Canyon, né? Ou ali para aqueles parques nacionais que eles têm, né? O Yellowstone, né? Por exemplo. Ou seja, os pontos que existem para viajar dentro dos Estados Unidos, eles são muito, é um número muito maior e é uma qualidade muito maior. E o preço, né, dentro da renda americana, ele é um preço acessível. Enquanto que aqui no Brasil, não existe uma Disney brasileira, né? Não existe o Grand Canyon brasileiro. No mais, no caso, tem ali a Foz do Iguaçu, mas não é uma coisa que tu vai 5 dias, uma semana.
né? A quantidade de lugares para se beneficiar, digamos assim, do ponto de vista de prazer, de lazer, são limitados aqui no Brasil e demandam um investimento de capital muito grande. Então, essa é a grande diferença que existe, ou um aspecto dessa grande diferença que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Em que, no Brasil, a classe média nem vai tirar férias, né? Assim, ou se vai, é 2 dias na praia, alguma coisa nesse sentido. Não existe essa noção de, vou tirar 2 semanas de férias e eu vou lá para o ponto turístico tal, ou para o hotel tal, o resort tal, né? Isso é uma realidade para um percentual muito pequeno dos brasileiros, né? Especialmente como coisa recorrente. E normalmente o que acontece na classe média brasileira, classe média alta, quando vai tirar esse tipo de férias, que é um pouquinho mais luxuoso ou ambicioso, digamos assim, é uma coisa que a pessoa ela poupa dinheiro por 3 anos, e aí ela financia as férias, ela paga as férias dela no crédito, e aí ela fica mais 2, 3 anos pagando a viagem, a uma viagem que ela fez para a Europa, que ela gastou 10, 15 mil para ficar lá uma semana, 10 dias. Né? Então, é uma realidade de qualidade de vida muito diferente. Aqui no Brasil, é muito difícil uma família de classe média comprar um computador. É difícil no sentido de é um custo muito elevado. Né? É normal tu ter que parcelar um computador por 10 vezes, 12 vezes. E tu fica pagando aquele computador o ano inteiro para poder ter o laptop, para poder ter o notebook, né? Para dar para o filho, para a filha. Enquanto que nos Estados Unidos, um computador custa $300, $400. Tu ganha isso em alguns dias. Então, assim, mesmo tendo um salário, vamos dizer, de uma profissão não tão qualificada, e o exemplo clássico é a pessoa que trabalha no McDonald's, mesmo a pessoa que trabalha no McDonald's, ela vai ganhar ali uns $10 por hora, tranquilamente. Então, essa pessoa trabalha, vamos dizer, 30 horas, vamos dizer, 3 dias, que ela faça 10 horas, ela ganha $300. Com $300, tu compra um computador dele. Então, o acesso que existe a bens, né, a bens materiais para, para o desfrutar é muito maior. E isso é só pelo fato de que os Estados Unidos têm um pouco mais de livre mercado, ou seja, eles têm uma tradição maior de livre mercado do que o Brasil. E até quando a gente pensa do ponto de vista de ensino. Né? Hoje, qualquer pessoa nos Estados Unidos que quer ir para a faculdade pode. Né? Claro, ela acaba tirando aqueles empréstimos do Estado, né? Que aí é uma questão um pouquinho diferente, porque é uma intervenção que o Estado tem na economia, né? Nas universidades, mas isso é uma história para outro dia. Mas a realidade hoje é que qualquer pessoa pode pegar empréstimos e ir para a faculdade. Ou seja, elas têm acesso à educação. E aqui no Brasil não é bem assim. Tu não pode, não é tranquilamente tu vai lá e pega um empréstimo para fazer um curso de 4 anos. Então, as oportunidades que as pessoas têm, elas são completamente diferentes. Assim, nos Estados Unidos, literalmente, não trabalha quem não quer. Eu lembro, quando eu estive nos Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, eu fiquei, assim, chocado com a quantidade de papelzinho que eu via na porta dos estabelecimentos dizendo, né, estamos contratando. E, sim, a, a vida nos Estados Unidos, ela é mais fácil no sentido de que tu tem mais oportunidades. Então, tu pode pegar o emprego que tu quiser, no sentido de que tu tem oportunidades para começar uma carreira ou para trabalhar extra, digamos assim. A maior parte, eu diria, a maior parte dos brasileiros, se pudesse trabalhar mais horas por semana para ganhar mais dinheiro, fariam. E é exatamente por isso que nós temos o Uber, por exemplo, que é uma plataforma que a pessoa consegue trabalhar no seu próprio horário. Ou seja, a pessoa pode ter ali o seu emprego de 40 horas, mas ela trabalha mais 10 horas no Uber para complementar a renda. Ou seja, as pessoas elas querem trabalhar mais, elas querem ser mais produtivas, elas querem aprender mais. Mas a realidade no Brasil é que essas oportunidades para trabalhar mais são escassas. Enquanto que nos Estados Unidos, né, uma coisa que a gente escuta nos programas de TV americanos, né, a pessoa tem 2 empregos, ela tem 3 empregos. Né? E isso muitas vezes é porque o sistema permite isso. Permite que se a pessoa ela teve
teve um filho agora e ela precisa de mais dinheiro para, né, comprar fralda, comprar todas as coisas que uma criança precisa, e essa pessoa quer trabalhar no sábado e no domingo, nos Estados Unidos ela pode, e ela pode facilmente fazer isso. E aqui no Brasil não. Então as pessoas muitas vezes elas acabam tendo uma qualidade de vida muito pior porque elas não têm tantas oportunidades de emprego, porque o sistema ele é menos capitalista do que nos Estados Unidos, e como consequência tem elas desfrutam menos da vida. Elas aproveitam a vida menos do que poderiam aproveitar. Então, vale lembrar, né, que a função que as pessoas aqui no Brasil desempenham, elas são mais ou menos a mesma função que os americanos desempenham. Então, o professor no Brasil é mais ou menos como um professor nos Estados Unidos, em termos de carga horária, ou de conhecimento, ou de competência. Mas o professor nos Estados Unidos ganha muito mais do que aqui no Brasil, né? E, regra geral, isso é para qualquer profissão. Então, quanto maior é a quantidade de livre mercado que existe num país, melhor a população vive. Então, assim, nos Estados Unidos, de que me importa que o Bill Gates é um multibilionário? O que importa é que né, eu não moro nos Estados Unidos, mas morando nos Estados Unidos, eu seria, não sei, classe média, média alta, e o que importa é que eu posso facilmente comprar um carro. Eu lembro uma vez, eu vi um conversível, carro maravilhoso, e o carro custava $3.000. Eu pensei, cara, esse carro no Brasil custaria uma fortuna. Primeiro que se eu tivesse um carro assim, eu seria assaltado, né? Não dá para tu andar com um carro conversível no Brasil. Ah, mas assim, é uma maravilha. Claro, um carro usado, né? E tal, tal, tal. Mas $3.000, tu financia aquilo em um ano. Em vez de financiar o teu computador por um ano, aquilo ali tu financia um carro por um ano. E aqui, um belo carro. E no Brasil isso é uma coisa inviável, né? Então, a qualidade de vida, ela é completamente diferente. E a qualidade de vida da população em geral, né? Então, para mim, não faz diferença que o Bill Gates tenha uma mansão, etc. Eu quero ter as minhas coisas. Eu quero poder comprar um carro, que aqui no Brasil eu não tenho. O carro é muito caro, né? Exatamente porque tem muito imposto envolvido. Eu quero poder tirar as minhas férias. Eu quero poder fazer as minhas coisas, né? Pouco me importa quanto dinheiro o vizinho tem. E então, assim, existe uma diferença de qualidade de vida muito grande entre os dois países. E a gente pode fazer uma analogia semelhante com o Brasil e um estado que é um pouquinho mais socialista, ou seja, que tem intervenções maiores na economia, que é, por exemplo, a Argentina, né? Eu prefiro 1000 vezes morar no Brasil do que morar na Argentina. Então, todos os problemas que nós temos aqui, eles são muito piores aqui no nosso vizinho, pelo fato da quantidade de intervenções estatais que existem. Ou seja, eles têm um capital. O quanto de livre mercado eles têm é muito menor. Né? E aí a população vive muito pior. Bom, realmente essa discussão nós pretendemos gravar um webinário em outro momento para também discutir a defesa do capitalismo dentro do mundo liberal, que esse é um tema que já traz muito conteúdo e com certeza é bem interessante. Nessa semana nós lançamos um curso legendado da própria Ayn Rand com o nome What is Capitalism? Então, o que é capitalismo? Tá ali no nosso Instagram, no nosso Facebook também tem o link do formulário, só coloca o nome e e-mail e já vai para ti o link para ter acesso ao curso gratuito, sem custo. Vale muito a pena fazer justamente porque expande muito do que nós tratamos aqui no nosso webinário. Então, prestigiem, tá legendado, quem entende inglês pode escutar em inglês diretamente, mas é um material bem interessante para complementar o que nós discutimos hoje. Então, gostaria de agradecer ao Ricardo. Esse conteúdo vai ficar disponível em breve, o episódio completo, bem como os clipes curtos. Então, muito obrigado, Ricardo, novamente por participar dos webinários.